Nós temos aqui caminhado na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, uma carta escrita aos crentes espalhados na época de uma perseguição dura pela Ásia Menor e hoje é a região da Turquia. E o apóstolo Pedro escreve para fortalecer esses cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo as agruras deste mundo que não consegue ter o descanso de Deus e que tem prazer em perseguir aqueles que encontram o descanso. A Bíblia diz que eles não alcançam, mas ao mesmo tempo eles perseguem aqueles que alcançam. E o apóstolo Pedro, então, ele está falando aqui, nesse capítulo 3, nós já vimos sobre alguns aspectos, no capítulo 2, sobre a submissão do súdito aos reis, aos governantes, também a submissão dos servos aos patrões, a submissão da esposa ao marido e o trato do marido com toda a afeição, com todo o carinho, com todo o amor à sua esposa. E depois, finalmente, ele começa a falar das questões gerais. Como nós devemos reagir diante das lutas deste mundo. Já vimos até o versículo 12 e hoje nós começamos aqui com o versículo 13, onde o apóstolo nos chama a atenção sobre a prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo, diante das lutas deste mundo. E o versículo 13 ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do bem? Ele faz uma pergunta. Diante da perseguição, ele diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Injúria com injúria. E então ele faz uma pergunta assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Essa seria a lógica. Se você faz o bem, quem é que vai fazer o mal para você? Num mundo de pessoas transformadas ou de pessoas que tenham uma certa civilidade, isso não seria lógico. Mas ele levanta uma questão no versículo seguinte, dizendo o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Se você praticando o bem, você não deve esperar o mal. Porém, se isto vier, nós temos que ter uma atitude. Não nos amedrontarmos, não ficarmos alarmados, não ficarmos retidos por esse sentimento. Pedro faz esta pergunta. No entanto, a história dos mártires parece provar que os inimigos do Evangelho prejudicam os discípulos fiéis. Eles atacam exatamente aqueles que fazem o bem. Existem pelo menos duas explicações possíveis para este paradoxo. De modo geral, aqueles
que seguem o caminho da retidão não são prejudicados. Eles não deveriam ser prejudicados. Uma política de não resistência desarma a oposição. Pode haver exceções, mas, como regra, aquele que está ansioso pelo direito está protegido dos danos por sua própria bondade. Mas o pior inimigo pode fazer a um cristão não causa dano eterno. O maior problema que alguém possa fazer a um cristão não é um perigo eterno. Pode haver exceções, mas em regra geral, nós vemos que os cristãos superam essas coisas que acontecem a ele. O inimigo pode ferir o seu corpo, mas não pode ferir a sua alma. Pode machucá-lo fisicamente, mas não pode entravar o seu coração. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem cristão de 12 anos recusou-se a entrar para um certo movimento da Europa. E você não sabe que nós temos o poder de matá-lo? Eles disseram para aquele menino. E ele responde, você não sabe, ele respondeu baixinho, que tem o poder de morrer por Cristo? Ele tinha a convicção de que ninguém era capaz de prejudicá-lo. Você não sabe que nós podemos matar você? A sua resposta, você não sabe que eu tenho o poder de morrer por Cristo? A perseguição física, ela não destrói a experiência do coração. Um certo nobre romano foi levado perante o imperador porque ele havia se convertido, ou sido convertido ao cristianismo. E o imperador ficou muito indignado com a sua atitude, porque ele gostava muito dele. E ele disse, você tem que abdicar da sua fé. Ele disse, eu jamais posso abdicar daquilo que eu ganhei em Cristo Jesus. Ele disse, mas eu posso pegar você e tirar todos os seus bens. Ele disse, que bens? Eu não tenho nada, tudo aqui é passageiro. Aí ele disse, eu posso colocar você numa ilha desterrado e você não vai ter ninguém em sua companhia. Ele disse, é impossível, porque eu estou na presença do Senhor e não há lugar solitário quando se anda com Deus. E ele disse, eu posso matá-lo. Ele disse, como assim? Matar quem já morreu? Cristo me levou a morrer na cruz e ele vive em mim. Nesse momento, o imperador se indignou porque não havia nenhuma possibilidade de fazê-lo sofrer eternamente. Você pode tirar os seus bens, mas que bens? Tudo que nós chegamos neste mundo foi sem nada, e tudo que nós levaremos desse mundo é nada. Como é que você pode tirar os bens de alguém que não chegou com nada e não vai com nada? Esses bens são utilizáveis aqui neste mundo por nós, mas eles não são nossos. Vou colocar você numa masmorra, num lugar sem ninguém. Como assim sem ninguém? Eu estou com Cristo. Na presença do Senhor, eu vivo em companhia eterna. Eu vou tirar a sua vida. Que vida, se eu já morri com Cristo? Então, o apóstolo está levantando estas questões para aquelas pessoas que estavam sofrendo num mundo de perseguições. No versículo 14, ele vai dizer assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça,
bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, não a nossa justiça. A nossa justiça é chamada na Bíblia de trapos imundos, de trapos de iniquidade, coisas sujas. Mas aqui se trata da justiça de Cristo. Se vierdes a sofrer por isto, ele diz, bem-aventurados sois. Felizes. Quando você é injuriado, caluniado, por causa da sua fé e do seu comprometimento com Jesus, tenha isto como motivo de alegria, para não nos amedrontarmos, nem ficarmos alarmados. E ele diz, antes, santificai a Cristo em vosso coração. O que significa isto? A santificação é esta separação que nós temos daquilo que é mundano, daquilo que é perecível, daquilo que é transitório, para aquilo que é eterno. Santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa realidade espiritual. Os romanos diziam Kaiser Kyrios, César é Senhor, mas os cristãos diziam Christos Kyrios, Jesus é o Senhor. E é por causa de Jesus o Senhor e santificando a Jesus no nosso coração que nós podemos enfrentar as circunstâncias deste mundo. Aqui nesse versículo nós temos 3 características importantes. Deus supera os sofrimentos para a sua própria glória. Ele nos dá a condição de que nós possamos passar pelos sofrimentos para glorificá-lo. Estamos comprometidos com uma causa que tem valor eterno. Um sujeito que sofre por uma causa vil e ainda se engrandece, é interessante observar isto. A gente vê na política hoje certas pessoas que se vinculam a partidos que só têm sido motivos de vergonha, mas elas estão filiadas e têm aquela posição. Agora, nós estamos radicados num projeto eterno e Deus faz com que este sofrimento sirva para a glorificação do seu nome. E Ele usa o sofrimento para trazer bênçãos aos outros. Muitas vezes, através do nosso sofrimento, das nossas lutas, outras pessoas podem ser abençoadas diante das dificuldades deste mundo. E Ele também abençoa aquele que sofre por seu nome.
ele faz com que aquele que sofre seja enriquecido de experiências que ajudem não só os outros, mas a ele mesmo. Não tenha medo dos homens ou fiquem apavorados com as ameaças delas. Eles podem tirar a nossa vida terrena, mas eles não podem tirar a nossa vida eterna. Eles podem tirar as nossas coisas, mas eles não podem tirar a nossa estabilidade que temos em Cristo Jesus. Quando Policarpo recebeu a promessa de ser libertado, se blasfemasse contra Cristo. Policarpo era um discípulo de João, que foi pastor na igreja de Esmirna. E eles disseram para ele, se você negar a Cristo, você será liberto. Policarpo disse o seguinte: 86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal. Ele nunca me decepcionou. Como posso blasfemar contra o meu Rei e o meu Salvador? Como é que eu posso negar aquele que fez tudo por mim? Quando o procônsul ameaçou expô-lo às feras, ele respondeu: é bom para mim ser libertado rapidamente desta vida de miséria. E finalmente, o governante ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo disse: não temo fogo que queima por um momento. Você não sabe o que queima para todo sempre. Se você não se arrepender, você experimentará as chamas eternas que o queimarão para sempre. Finalmente, o governador não tinha outra coisa a fazer a não ser mandar atear fogo em Policarpo. Mas nós podemos santificar a Cristo no nosso coração. O versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Não tenha medo das suas ameaças, nem te perturbes. O Senhor dos Exércitos, a Ele santificarás. Isso é um texto do profeta Isaías que o apóstolo Pedro está citando. Isaías 8, 12 e 13. A passagem de Isaías fala do Senhor dos Exércitos como aquele a ser reverenciado. Citando assim, Pedro, por inspiração do Espírito Santo, diz: santificai o Senhor Deus nos vossos corações. Reverenciai o Senhor, santificai, tornando soberano nas vossas vidas. Todo o que fazemos e dizemos deve ser feito em sua vontade, para seu prazer e para a sua glória. Isto faz com que a pessoa se torne realmente indestrutível. O senhorio de Cristo deve dominar todas as áreas das nossas vidas, nossos bens, nossa ocupação, nossas leituras, nosso casamento, nosso tempo livre. Nada pode ser excluído. E nós servirmos a Cristo desta maneira. Estejamos sempre prontos para dar uma defesa a todos os que perguntarem o motivo da esperança que há em nós, com mansidão e sem medo, sem temor. Isso se aplica principalmente aos momentos em que os cristãos estão sendo perseguidos por causa da sua fé. A consciência da presença do Senhor Jesus Cristo deve
deve transmitir uma santa ousadia e inspirar o crente a testemunhar a sua confissão. Este versículo se aplica à vida cotidiana. As pessoas costumam nos fazer perguntas que normalmente abrem a porta para falarmos do Senhor Jesus. Nós devemos falar da nossa experiência no dia a dia, de como Deus tem tratado as nossas vidas nos sofrimentos que nós temos neste mundo. Esse versículo, então, pode ser entendido como nós estarmos vivendo uma vida para a glória do Senhor. O crente deve ter uma boa consciência e deve transmitir aquilo que ele goza para os outros, de maneira que as pessoas possam ver. Aqueles a quem o Espírito Santo vai convencer do pecado, possam ver que o cristianismo não é uma teoria que quando a dificuldade aparece a pessoa foge, mas é a realidade espiritual de uma vida que tem Cristo como centro. Que Deus conceda a você e a mim o privilégio de uma fé sólida, de uma fé robusta, de uma fé inabalável, que diante das perseguições deste mundo se mantém seguro. De coração para coração, eu gostaria de dizer isso para você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.